Mas hoje eu quero trabalhar com os irmãos uma mensagem que Deus colocou no coração de alguns dias, que está registrada no livro Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Lucas, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 25, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, por isso estamos alegres. Lucas, capítulo 10, versículo 25, os irmãos que acharam, digam glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus em todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Peço aos irmãos para, quando você está, pode estar aberto, nós vamos trabalhar até o versículo 37 no decorrer da mensagem, no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Meu Deus, obrigado, Deus, por esse momento tão especial, a qual juntos, meu Pai, estamos aqui muito felizes de estar aqui para te adorar, Deus, porque o Senhor um dia nos comprou, o Senhor um dia nos resgatou e nos fez nova criatura pelo teu santo nome. Continua, vai abençoar a tua igreja, Senhor, e trazer crescimento, meu Pai, em todos os âmbitos, para a glória do teu nome, Senhor. Que a tua palavra venha ser ministrada a cada dia mais, com muito temor, e que o seu nome venha ser exaltado. Fala conosco, mediante a tua santa e inerrante palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, irmãos? Glorifique a Deus com as palmas. Glória a Deus. Quem quiser, deixa aberta a mensagem para vocês não se perderem. Queridos irmãos, como eu disse para os irmãos, o Senhor colocou uma mensagem no coração muito forte. Eu queria compartilhar com os irmãos, que demonstra o testemunho que nós temos que dar como cristãos, e o testemunho que devemos dar como cristão, no sentido de amar o nosso próximo. E isso aí é pouco vivido. A Bíblia diz que um certo homem, lá no versículo 25, um certo homem da lei, ele era mestre da lei, ele entendia a lei. A Bíblia não fala aqui se ele era um fariseu, se ele era uma outra categoria ali de crentes da época, mas a Bíblia diz que ele era o mestre da lei, e ele levanta uma pergunta para Jesus. Geralmente esses mestres da lei tentavam prender Jesus em alguma coisa, e ele levanta uma pergunta para Jesus, e essa pergunta que ele levanta para Jesus é: como eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Como esse homem era mestre da lei, Jesus fala: o que a Escritura diz para você ter a vida eterna? O que ela diz? O que você entende dela? Esse homem responde: nós devemos, para ter a vida eterna, Jesus, amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a alma, com todas as forças, com toda a mente. Aleluia. E nós devemos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se fosse só para responder por ele ser o mestre da lei, talvez ele daria salvo só para a resposta dele, porque Jesus falou: a sua resposta está certa. A sua resposta está certa. Mas Jesus não fala só: ó, parabéns, sua resposta está certa, você é um crente, só que você conhece a verdade. Ele continua dizendo: a sua resposta está certa, mas faça isso e viverás. Glória
Faça isso e viverás. Fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente. Se eu fosse ministrar somente esse versículo, daria uma mensagem. Amar a Deus de todo o coração. O pastor Manuel trouxe aqui uma situação na qual nós estamos vivendo nesse tempo, de pessoas com dificuldade de cultuar, de prestar um culto a Deus uma vez de 1h30, 3 vezes por semana. Agora imagina tentar cumprir o que Jesus está dizendo aqui. Você tem que amar o Senhor, mestre da lei, crentes que seja, de todo o vosso coração, com toda a sua alma, aonde fica os seus sentimentos, suas emoções, com todas as suas forças, usar suas forças na obra do Senhor, de toda a sua força, com toda a sua mente. Como está a nossa situação, irmãos? A pregação não é do passado, é para ser aplicada hoje. Será que nós estamos amando a Deus com tudo isso? Porque está na Bíblia, está na palavra. O mestre da lei estava somente repetindo o que ele aprendeu. Vou guardar o Antigo Testamento, vou guardar a Torá. Só que isso só não é suficiente. E além disso, que depende da questão de amar a Deus, ele ainda continua dizendo: amar o seu próximo como você ama você mesmo. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, nem elas estão se amando a si próprias. As pessoas estão falando: eu não me amo, para mim tanto faz a vida, eu quero morrer, para que viver? Então Deus está errando? É Deus que está errando? Será que você pode chamar aquele Deus que soprou nas suas narinas? O sopro de Deus, aquele que te formou, que te fez diferente de todos os animais, que te fez melhor do que muitos seres viventes, e ainda falou: vamos com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus. Será que Deus errou em fazer eu e você a imagem e semelhança dele? Creio que não. Então dependemos de viver o que a Bíblia diz para ter o quê? Versículo 26. O que eu faço para ter a vida eterna? É simples. Jesus não falou dos 613 mandamentos que os judeus dizem que seguem até hoje. Jesus não falou lá de Êxodo capítulo 20 dos 10 mandamentos em detalhes, mas ele disse o princípio: me ama de todo o coração, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Ame ao seu próximo como você se ama. Eu pergunto aos irmãos: você gosta de comer todos os dias? Então você tem que amar as pessoas interessadas se elas estão comendo todos os dias. Você gosta de dormir em uma boa cama? Tem que olhar da mesma forma para as pessoas. E é por isso que me chama muita atenção esses versículos, irmãos, porque a Bíblia vai discorrer, e por isso eu pedi para os irmãos, de forma respeitosa aí, continuar com a Bíblia aberta, para a gente discorrer aqui. Ele disse: faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou. Sempre há essas questões de pessoas querendo render assunto, de querendo se desculpar, de querendo inventar desculpas, de querendo inventar situações. Só que Jesus não é bobo, Jesus é Deus. E quando as pessoas acham que vai preparar uma resposta para Jesus, ele já está pronto. Ele já está pronto e ele pega, irmãos, que você fica sem saída. Sem saída. Jó ficou mais de 30 capítulos tentando se defender, tentando sempre refutar os seus amigos. Mas quando Deus chama ele para a conversa, aí ele fica sem argumento. Porque
Deus, Ele é muito, não tem nem comparação de falar de números, né? Em questão de maior em sabedoria e poder do que um ser humano. E aí Jesus, quando Ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, irmãos? Olha para vocês verem que arrogância. Quem é o meu próximo? Só que essa pergunta muitos de nós crentes fazem. O meu próximo é da minha família, esse que eu devo amar. O meu próximo que eu devo ajudar é os meus melhores amigos. Aí Jesus vai falar, é mesmo? Aí ele fala no versículo 30. Jesus respondeu assim: um homem estava descendo imagina essa cena, irmãos. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, versículo 30, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Estava todo machucado, sem roupa e jogado, quase morto, espancado pelos salteadores, pelos ladrões. Versículo 31, acontece, irmãos, olha isso aqui, e Deus foi me moendo por dentro. Isso é mais uma semana, irmão Gilson, que Deus estava falando comigo. Olha o que tem, irmãos. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem todo machucado, nu e etc, como fosse um mendigo, uma pessoa maltrapida, etc. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Quem era o sacerdote, irmãos? Quem era o sacerdote, irmãos? O sacerdote era uma das pessoas mais principais para conduzir o culto. Eram os sacerdotes que faziam sacrifícios. Era o sacerdote que podia entrar na metade para o sacerdote para fazer o sacrifício. O sumo sacerdote entrava um pouquinho mais além para conversar com Deus, perto da arca do concerto, a arca da aliança. Então o sacerdote que tinha aquela comunhão com Deus, quando ele vê o homem naquela situação, ele vê e finge que não viu e passa lá do outro lado. Quantos de nós não estamos nessa situação? E aí Jesus não fala só dessa classe de religiosos, ele fala ainda mais no versículo 32. Também o levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Os levitas, eles tinham a incumbência de não só louvar, como as pessoas falam, é levita, porque eu não conheço a Bíblia, não tem nada a ver. Louvar era o mínimo. Os levitas, eles carregavam a arca do Senhor, eles carregavam o templo. Na hora de desmontar as tendas, eles que carregavam, eles trabalham na parte de manutenção, os levitas. E eles, mesmo tendo essa obrigação da parte de Deus, a Bíblia diz que eles passam, ele vê e passa lá do outro lado. E aí continua o pobre sofredor ali. Queridos irmãos, há muita lição para nós nos dias de hoje, porque Jesus está dizendo aqui para nós sermos cristãos verdadeiros e não só religiosos, porque os religiosos, eles faziam muito bem o trabalho do templo, mas Deus está além do templo. No trabalho do templo, eles matavam animais, faziam sacrifícios e etc, cantavam se precisasse cantar, desmontavam a tenda se precisasse desmontar, faziam tudo. Mas quando eles viam pessoas sofrendo lá fora, que no caso aqui nem era uma pessoa que queria realmente sair dessa situação, era uma pessoa que foi machucada, foi jogada, mas só no olhar, porque a pessoa não tem onisciência, ela olhou e já julgou, deve ser um bandido,
deve ser um mendigo, deve ser o que você quiser, mas por isso não passa longe e não ofereceu ajuda. E o terceiro homem era, louvado seja Deus, que a Bíblia diz, vai dizer no versículo 33. Vamos lá? 33. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Irmãos, é extraordinário o que Jesus fez aqui, é extraordinário, porque ele coloca nessa parábola um samaritano. Os judeus, eles odiavam o samaritano. E dentro disso, eu vi uma certa feita um grande pastor dizendo, ele fez praticamente uma outra analogia, que esse fariseu, esse sacerdote, poderia ser, por exemplo, uma liderança, um pastor, ou que seja, qualquer uma outra liderança. Esse levita poderia ser ou um empresário, ou uma pessoa que louva mesmo, ou qualquer outra pessoa. E esse samaritano poderia ser, nos nossos dias hoje, um ateu, uma pessoa que não crê em Deus. O samaritano não estava na parte de culto como os judeus tinham, mas aquele samaritano que poderia ser um ateu, por exemplo, ele olha e tem compaixão, enquanto muitos crentes passam a largo. É doído, mas foi isso que Jesus fez. E Jesus, ele nos confronta para nos mudar, para nos fazer melhorar, porque aquelas pessoas, esse homem e tantas outras pessoas que a gente vê, são vidas que carecem do Deus que você conhece, sacerdote levita, do Deus que você conhece. E interessante, queridos irmãos, que esse sacerdote, esse samaritano, a Bíblia vai dizer no versículo 34, observa aqui, o que esse impuro faz? Então, ele teve misericórdia dele, mas não é só pena dele, irmão Jonas, de olhar e falar assim, tadinho dele. Ele teve misericórdia dele, parou, porque ele estava viajando, ele parou, versículo 34, chegou perto dele, ele estava bonito de se ver? Não, nu, machucado, talvez com roupa rasgada, talvez fedendo, no suor, no calor, etc. E ele, com tudo isso, ele parou, chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou, cuidou dele. Depois disso, estava bom, mas ele parou. Só isso não, ele disse. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria, para uma mansão, para uma pensão, por exemplo, onde cuidou ele mesmo dele. Que ensinamento que a Bíblia nos dá, irmãos? Versículo 35. No dia seguinte, no outro dia, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Louvado seja Deus. É muito forte, irmãos, e demonstra o tanto que podemos melhorar. Talvez, como eu disse, aqui na igreja nós já estamos indo bem, mas como estamos agindo naqueles que merecem o nosso respeito também, naqueles que merecem a pregação chegar até eles, naqueles que precisam, porque nós não sabemos a situação, não precisamos nós saber, precisamos demonstrar amor por essas pessoas. Certo dia eu estava em uma praça pregando, e aí veio uma mulher e me xingou eu todo, me xingou eu de vagabundo, me xingou eu de pilantra, me xingou eu de profeta mentiroso, pregador mentiroso, etc. E o Espírito Santo falou comigo.
ela para me xingar. Eu falei, só terminou? Eu falei, bem sério, tem dela. Terminei. Posso falar agora? Ótimo. Eu falei assim, a senhora me conhece? A senhora tem onisciência de Deus para saber quem eu sou? Se de fato eu sou tudo isso que a senhora está falando. Segundo, a senhora sabe se realmente eu não ajudo levando mantimento para as pessoas? Fui falando, e ela, não, me respeita. Me respeita, que a senhora não conhece. A senhora está vendo quantas pessoas das igrejas hoje vindo fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui? E a senhora vendo me criticar ainda? A senhora está achando ruim? A senhora queria que eu ficasse só nas quatro paredes? Rapaz, ela foi pedir desculpa. E aí eu falei, não, vem cá, vamos. Ouve a palavra, vamos aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus. Quando ela aceitou Jesus, o demônio na hora manifestou. Fui orar para ela, o demônio manifestou. Eu peguei uma das pessoas que eu tinha evangelizado e falei assim, agora você vai ser missionário comigo. Ajuda ele a descer daí. E ele com a mãozinha assim, morre de medo, nós expulsamos o demônio ali na praça que operar. Então, irmãos, devemos ter esse zelo, porque o Senhor, Ele quer muito mais da sua igreja, muito mais da sua igreja. E para os irmãos testificar se é verdade ou não, é só ler no versículo que eu aprendi. É Bíblia, é a palavra de Deus. Quando você vai olhar, por exemplo, a história dos assírios, dos samaritanos, por exemplo, você vai ver que esses samaritanos foi aquele povo, aquele restinho que ficou lá em Samaria, quando os assírios derrotaram o reino do norte, as 10 tribos de Israel. Eles invadiram, derrotaram no ano aproximadamente 722 a.C. e deixaram só um pouquinho lá de pessoas que moravam em Samaria, que eram os samaritanos. E aí depois os assírios deixaram trazer estrangeiros para ficar ali. E aí esses samaritanos tiveram uma mistura entre judeu e estrangeiros, a ponto de virar uma bagunça. Porque Deus, Ele sempre, irmãos, disse: vocês vão invadir uma terra, tomar posse da terra, melhor dizendo, lá não deixe ninguém de outros povos, para que não corrompam vocês. Eu quero que vocês somente me adorem. Eu quero que vocês cresçam e se multipliquem entre vocês, não com estrangeiros, porque a gente pode corromper vocês. E esses samaritanos que ficaram ali, que faziam parte do reino do norte, eles se misturaram com esse estrangeiro, tiveram filhos com esse estrangeiro, tiveram uma espécie de secretismo religioso. O que é isso? Era uma mistura de adorar a Deus e adorar com práticas pagãs também a demônios ou a deuses estranhos naquele tempo. Então tinha uma mistura, e nessa mistura o povo de Judá ficou sabendo, afastou. Já era afastado, né, irmãos? Desde a época do rei, lá no filho de Salomão, chamado Roboão, já era afastado. E aí afastou mais porque eles começaram a pegar só um pedaço da palavra para adorar. Eles começaram a ter práticas pagãs e por aí vai. E nessa inimizade tiveram violências e morte entre o reino do sul, Judá, e esse povo dos samaritanos aqui. Inimizade terrível. Mas Jesus veio e Ele fez distinção? Não. Jesus não fez distinção. Jesus olhou para eles e viu também que queria salvar eles. Quando você vê, por exemplo, amados irmãos, a questão dessa separação foi dolorida, porque eles adoravam ao Deus de Israel com práticas pagãs, como eu disse, aceitavam apenas os 5 primeiros da Bíblia, chamado Pentateuco. Eles construíram um templo rival. Lá em Jerusalém tinha um templo que Salomão tinha feito, por exemplo. E lá, para os samaritanos, tinha um templo que eles eram em cima do monte Gerizim, para fazer o culto deles diferente. Então tinha uma inimizade religiosa e até geográfica. E aí com isso, Jesus, Ele veio. E quando Jesus veio lá em Jerusalém, Ele faz questão de passar onde o samaritano estava. Ele pega uma mulher que estava pegando água no poço, uma samaritana. E para os judeus era coisa abominável. Eles passavam a larga, a distante.
Olha o que Jesus fez aqui, ó, com esse mestre da lei aqui. Você conhece a palavra? Verdade? Por isso que ele fala assim: olha, você, olha aqui, a sua resposta, versículo, deixa eu ver aqui, a sua resposta está certa, faça isso e você viverá. Versículo 28. Isso aqui demonstra claramente, irmãos, que eles conheciam muito bem, mas só da boca para fora. Porque quando Jesus fala, lá em João capítulo 4, versículo de 1 ao 42, aquela conversa que ele teve com aquela mulher samaritana, ele diz: vocês querem adorar a Deus no Monte Gerizim, o meu povo quer adorar aqui em Jerusalém, mas não adora nem lá nem cá. Adora a Deus em espírito e em verdade. Adora a Deus em espírito e em verdade, qualquer lugar adora o seu espírito e verdade. Então, dentro desse preconceito, temos só a mulher samaritana? Não, temos também a questão do Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, vai demonstrar mais uma vez os leprosos. 10 leprosos recebem a cura de Jesus. Judeus voltam. Um samaritano que volta para agradecer a Deus. Um samaritano que volta para agradecer a Deus. E aqui, para piorar mais a situação, irmãos, dos crentes, tem a questão do bom pastor, do bom samaritano, melhor dizendo. Esse bom samaritano, que para nós pode ser um inimigo, mas não é. É lógico que na aplicação, de fato, a palavra está aplicando o que Jesus, que ele pode ser o bom samaritano aqui. Mas na questão de prática do mestre da lei para Jesus, a conversa, pode ser também aplicado para nós. Qual de nós, porque ele fala com o mestre da lei, qual dos três teve realmente a atitude correta? Sacerdote, os levitas ou samaritano? Imagina o mestre da lei que odiava os samaritanos, dizendo: realmente samaritano. É o samaritano. É muito pesado, irmãos. Então, queridos irmãos, quando você vê alguns testemunhos de pessoas que eram ex ex-drogado, ex-aquilo outro, e muitas das vezes foi alcançado, saiba que Deus quer que você não seja, nesse sentido que eu estou falando aqui, sacerdote e levita, mas seja um samaritano, que compadece das pessoas, que ama a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus está no céu, Deus está contemplando a cada atitude nossa, a cada desvio de olhar. Vou passar para o outro lado, é uma atitude errada. Eu lembro de as atitudes dos judeus, desses fariseus, por exemplo, que eram nascidos na época. Eles gostavam de dar esmola para os pobres, para as pessoas que estavam necessitando, mas só em público para se aparecer, para demonstrar uma certa piedade. E Jesus, lá em Mateus capítulo 23, critica eles, porque eles faziam também da boca para fora. Façam tudo, não para se aparecer. Eu fiz aquilo lá hoje, estava para 10 pessoas, porque eu sou médico, vai ser aqui. Mas se você fazer em silêncio, Deus vai te compensar. Os judeus gostavam muito de emprestar, de ajudar, sem querer nada em troca. Por quê? Só essa atitude demonstrava como Deus estava abençoando eles. Como Deus estava abençoando eles. Hoje, talvez é diferente, mas a palavra ela não muda. Nós devemos, cada dia mais, queridos irmãos, aprender como os cuidados que Jesus tinha para nós ter uma vida mais genuína como cristãos, verdadeira como cristãos. Você olha aqui, queridos irmãos, para a gente terminarmos, no versículo 34 que nós lemos. Olha o cuidado, irmãos. Perceba em nome de Jesus o trabalho
infelizmente, ou felizmente, eu lembro que uma vez eu fui inventar, lá em Minas, irmãos, de pegar um carrinho de mão, na verdade, começamos com a caixa de som, e evangelizar. E depois nós filmamos um carrinho de mão para carregar a caixa de som da pedra. E aí eu ia, aonde que eu ia, irmãos? Os crentes fechavam a porta para mim, os irmãos não davam água, e as pessoas que não é crente abriam as portas. E muitas pessoas, irmãos, estão sendo mais prudentes, pessoas que não é cristã, mais prudentes em ajudar o próximo do que os próprios crentes. Isso aí é triste demais. É por isso que muitas pessoas estão com dificuldade de vir às igrejas, porque não está vendo a nossa cooperação nesse sentido. E muitas das vezes, como cristãos religiosos, estamos muito bem, conseguimos até dar um toque na mão do crente, e daquele que não é crente, e daquele que vem todo sujo, todo na dependência de uma coisa. O que você vai oferecer para essa pessoa? Qual é o tipo de recepção que você vai ter para essa pessoa? Será que você vai ver essa pessoa quando você está longe? Tem um amigo meu daqui de Ramo Lopes, que eu já vi ele fazendo coisa que é extraordinária. Ele, quando ele vê uma pessoa, quando ele viu uma pessoa assim, irmãos, ele abraçava, beijava, sentia essa pessoa chorava, porque ela não entendia um amor tão grande. Só que é pouco de nós faz isso. A maioria de nós está querendo justificar: Deus, eu vou passar longe porque ele está cheirando mal, eu vou passar longe porque ele pode me pegar. Cadê o Deus que você serve? Eu, irmãos, achava e acho ainda hoje que, por exemplo, um crente cheio de oração, cheio de jejum, cheio do poder de Deus, ele pode ir qualquer lugar. Os demônios caem por terra. Os demônios caem por terra, tudo. E eu já cheguei, falei: irmãos, vamos comigo. 7 dias, todo meia-noite, vamos lá no estádio lá. Vamos evangelizar. Eu fazia questão de um lugar mais difícil, porque eu desafiava, falava assim: se Jesus está comigo, por que eu vou ter medo dos demônios? Para brigar as pessoas. E eu ia. A pessoa até xingava contra nada, mas se passava a mão em nós, não conseguia, porque Deus estava conosco. E eu já vi muita coisa. Eu convido você a ter essa experiência também. Ter essas experiências com Deus também, porque ela vai marcar você no resto da sua vida. Tem mais de 15 anos isso. Essa situação lá em Minas, eu não esqueço de um detalhe. Se eu for contar nesses 7 dias, eu falo detalhadamente cada coisa que aconteceu diferente, porque me surpreendia. E muitas das vezes nós, em questão só de culto, será que já estamos sendo aprovados? Em questão de pessoas que não são da nossa família, como estão. Em questão de culto, muitas pessoas na hora da peneira já deixam a desejar. Você acha que não é triste para o pastor, os obreiros, a olhar essa falta de fé, de compromisso, de respeito por Deus? Quando você inventa um monte de desculpa, como esse homem fez, para falar assim: não, eu não vou por causa de desculpas esfarrapadas que não vai passar pelo crivo da verdade do Espírito Santo. Por mais que Jesus não está vendo, lá ele foi. Para os galileus, porque está olhando para o alto. Aquele mesmo que foi subir, ele vai descer. Ele foi, né? Mas o Espírito Santo desceu no meio de imediato. Quando ele foi, o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo não está em carne, ele é Espírito. Então ele está te contemplando. Até se você perceber, ele está te sondando. Ele está nos sondando. Então tem muitas coisas que nós vamos esfriando, não sabe por quê? Talvez pode ser isso aqui. Você vai ficando longe de receber mais de Deus. Por quê? Um pouquinho que você tem, você coloca em prática. Se nós colocarmos em prática, como Jesus está mandando esse homem colocar aqui, você vai ter compaixão das pessoas. Algumas religiões chamadas de seitas, de movimento de seita, de heresias, você vai ver que
99% deles dá um show em muitos crentes em questão de piedade, em questão de amor pro próximo, em questão de ajudar. Quantas vezes você não vê uma pessoa sendo bem recebida, ou recebendo uma comida, um prato cheio para um mendigo, essa pessoa não é crente, mas ele tem prazer, porque ele compadece da pessoa como humano. Viu aí como eu disse? Quando o pastor fez aquela palavra lá, dizendo: isso foi um ateu, que não acredita em Deus, mas que teve misericórdia da pessoa. Não, nossa, é muito forte. Muito forte. Então, irmãos, dentro disso, ele paga a dívida para esse homem ficar na hospedaria até melhorar. Até melhorar. Trata das feridas dele. Aí o último aqui, para nós finalizarmos. O versículo, deixa eu ver, 36. Então, depois que Jesus fez essa parábola aí, ele fala: então Jesus respondeu ao mestre da lei. Pode ser inclusive uma pergunta para vocês, uma resposta, né? Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual destes três foi o mais próximo do homem assaltado? Mais próximo. Qual que realmente ajudou, que contribuiu? Aí, aquele que o socorreu. Respondeu o mestre da lei. E disse Jesus: pois vá e faça a mesma coisa. Pois vá e faça a mesma coisa. Amém, irmãos? Vamos cada dia mais melhorar no nome de Jesus, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão endurecendo o coração, as pessoas estão rejeitando a palavra, porque estão achando que nós estamos perdendo esse amor. No nome de Jesus, estamos perdendo esse amor, e ele não pode sair de nós de forma alguma. Jesus, ele não faz distinção de ninguém. Por isso que os fariseus, de novo, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles odiavam Jesus. Porque quando Jesus entrava na casa do pecador, ele falava: ele não pode ser profeta, ele não pode ser Deus de forma alguma. Não pode. Está entrando na casa de Zaqueu publicando. Está entrando na casa de Zaqueu publicando. E Jesus amava, abraçava e salvava. Nós não estamos tendo que abraçar essas pessoas, ajudar essas pessoas só para a questão física, mas no sentido que Deus tem na nossa vida, compromisso e essa união com o Espírito Santo é para salvar essas pessoas. Porque se você dá um prato de comida para uma pessoa, ela vai continuar com fome. Mas se você oferecer Jesus para essa pessoa, ela pode mudar completamente a sua vida em todo sentido. Em todos os sentidos. Quando eu vi um cidadão, que é o pastor Juliano Fraga, que ele foi visitado dentro do presídio pelo próprio Jesus, e depois, passado alguns anos, algum tempo, ele aceitou Jesus dentro do presídio. Ele era um dos mais criminosos, estava no YouTube, terrível. E Jesus citou ele e falou assim: olha, eu tenho um compromisso com você, eu vou te fazer pregador da minha palavra. E aí veio outros pastores, ajudaram ele batizou dentro do presídio, e hoje ele é um dos pregadores mais conhecidos do Brasil e de algumas nações. Pastor Juliano Fraga. Você vai ver, quando você vê que eu estou pregando, irmãos, que ensino, que inteligência, como ele é útil hoje na obra de Deus. Como ele é útil. Como nós vamos perder pessoas desse jeito, irmão Jonas? Como nós vamos perder pessoas que têm uma voz extraordinária? Como a gente já viu pessoas fazendo aconselhamento, ajudando as pessoas de rua, e aí quando ele vai cantar, ela canta a música linda com uma voz tremenda. Dependemos de, nós precisamos, a igreja precisa dessas pessoas para cooperar conosco. Então, irmãos, não vamos perder para o nosso adversário. Em nome de Jesus. Não vamos perder para o nosso adversário.
Eu disse um dado para os irmãos triste, que no mundo todo tem hoje só 2 bilhões de cristãos. Desses 2 bilhões está dividido entre católicos e evangélicos. E são 6 bilhões de pessoas que não adoram a Deus, adoram várias coisas, menos Deus. Então, está precisando de mais de nós. Está precisando de mais de nós. E eu não sei os dados aqui em Rondonópolis, como está a situação de Rondonópolis, mas com certeza deve estar na metade também. Metade cristãos e metade de pessoas que são no mundo, são gentias, no sentido de não ter vindo para o corpo de Cristo ainda. Amém? Então vamos trabalhar cada dia mais, porque Jesus está voltando e nós não podemos estar com as nossas mãos vazias. Não podemos ficar com as nossas mãos vazias. No nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, se não for por Cristo. Vamos fazer igual Cristo nos ensinou. No nome de Jesus. Oremos. Segunda-feira vai ter.